Então, queridos, hoje vamos continuar aqui na Confissão de Fé da Igreja, no que nós chamamos de capítulo 15. Vamos ainda caminhar bastante, porque vai até o capítulo 24 aqui a nossa confissão. E hoje nós vamos caminhar devagarzinho, porque esse é um assunto que tem vários desdobramentos, que diz o seguinte: a concordância entre lei e evangelho. Isso é, sem dúvida, talvez dos pontos mais mal compreendidos ou interpretados, porque acaba sendo feita uma divisão muito rígida naquilo que o Antigo Testamento fala e do que o Novo Testamento fala, como se houvesse uma oposição entre a lei e o Evangelho. E nós vamos ver que não é isso, certo? Também é importante os irmãos saberem o seguinte: vamos caminhar devagarzinho. Se tivermos perguntas, não tem problema, vamos fazendo e tentando respondê-las, mas a nossa confissão de fé, ela não tem a intenção de ser uma pregação expositiva dos textos. Então aqui nós vamos falar no ponto central, os textos que trazem um ensinamento a respeito disso, mas eu não vou entrar nos textos, fazer uma exposição como de uma pregação expositiva. Por quê? Porque iria demorar muito. Então, mesmo assim, se tiver alguma dúvida a respeito do texto, nós vamos desdobrando juntos, tá bem? Então, o capítulo 15, sobre a concordância entre lei e evangelho, diz o seguinte, no ponto 1. Cremos na completa e perfeita concordância entre os ensinos da lei, Antigo Testamento, e os ensinos do evangelho, Novo Testamento. Cremos que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral, e que essa lei é santa, justa e boa, e que a incapacidade dos homens em cumpri-la advém da sua queda e do seu amor ao pecado. Então aqui esse ponto é muito claro. A ideia aqui é: a lei de Deus tem algum problema? Não, o problema está na humanidade. Porém, eu quero, antes de nós passarmos já para os textos bíblicos, fazer um breve esclarecimento aqui para você entender. Você já deve ter escutado aqui nós falando a respeito de que cada palavra deve ser interpretada no seu contexto imediato, não é verdade? Por quê? Porque muitas vezes uma palavra que não é interpretada no seu contexto imediato pode trazer confusão. Por exemplo, lei. Lei, ela tem alguns significados na Bíblia. A lei muitas vezes vai aparecer nos textos que nós vamos olhar, nós vamos poder ver isso, como a lei relacionada ao Antigo Testamento no sentido da lei mosaica. Isso acontece. Mas também existem outros textos que a lei é tratada como o conselho de Deus. Lembram do Salmo 1? Medita na sua lei de dia e de noite? Então, nesse sentido, ela não tem a mesma restrição da lei mosaica. E ainda existem outros textos que nós achamos, até nos depoimentos de Jesus, falando: vocês não leem a lei e os profetas? Ele está falando dos 5 primeiros livros que eram considerados livros da lei, os livros da lei do que Moisés escreveu. Então, por que eu falo isso? Porque esse entendimento dentro do contexto nos faz entendermos que tipo de lei está sendo tratada. Por que isso? Porque muitas vezes você pode encaixar errado no lugar errado. Então, se tudo que falar lei você levar como a lei mosaica, vão ter alguns textos que não quer dizer isso. Muito embora a palavrinha lei como conselhos de Deus, ela de alguma forma se une no conceito moral que existia na lei de Moisés. Ficou claro ou ficou meio esquisito? O que eu estou querendo dizer é que nós devemos ter o cuidado de interpretar o texto bíblico de acordo com o texto bíblico. Então nós não podemos ser dogmáticos aqui no sentido assim: o pastor Adriano disse que lei é isso, e aí você deixa a interpretação bíblica de lado. Não, irmãos, a interpretação bíblica é o que tem primazia em nossa igreja. Então, entender o seu contexto imediato, o que quer dizer aquela palavra, é importante. Por quê? É a mesma coisa você falar a palavra manga, né? Se você não olhar o contexto imediato da frase em que você está falando manga, você está falando manga da camiseta, a manga de molhar a rua, mangueira, ou então uma manga da fruta. Tem diferença, é a mesma palavra, certo? Então, quando nós dizemos isso, alguns textos vão nos trazer esse esclarecimento. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 19. Nos versos 7 e 8.
A versão que nós usamos aqui é NVT, né, irmãos? Só para lembrá-los na quarta-feira, mas não há problema se você tiver a ARA ou a NAA. O verso 7 diz o seguinte, do capítulo do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Aqui o Salmo está dizendo o quê? Que a palavra de Deus, os conselhos de Deus, eles fazem bem para o homem que escuta, obedece e coloca em prática. Como nós sabemos aqui? Porque no Salmo existe um paralelismo, que é o quê? Normalmente o paralelismo, a poesia hebraica, ele fala um versículo e muitas vezes ele reforça aquilo que ele a recém disse com outra palavra, mas a mesma ideia. Então ele diz assim, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Essa é a frase. Agora ele vai falar a mesma coisa com outras palavras. Isso é o que o paralelismo faz. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Isso está junto com o quê? Está em paralelo com a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Então, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Ou melhor, a lei do Senhor é perfeita. O revigora a alma vai ser com a segunda parte. Então, verso 7, a lei do Senhor é perfeita. O que está em paralelo? Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Então, a ideia aqui é justamente o que nós falamos. A lei de Deus é a base eterna no governo moral. E aí ele diz assim, o que a lei do Senhor faz? Ela diz que ela é perfeita e revigora a alma, verso 7. Aí a parte B diz assim, os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Então, neste sentido aqui, fica muito claro esse ensinamento aqui que a gente está falando, a respeito que a lei de Deus é a base eterna e imutável do seu governo moral. E que essa lei é santa, justa e boa. Certo? Esse salmo ele é um salmo que deixa muito claro isso. Ele deixa, se você continuar lendo essa parte final do salmo, que agora nós vamos entrar no verso 8, vai ainda deixar mais claro o que ele já está dizendo. Ele diz assim no verso 8, os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Aí de novo o paralelismo agora ele diz, e os mandamentos do Senhor são límpidos e iluminam a vida. Ele está falando a mesma coisa de uma maneira ainda mais abrangente e profunda para ficar claro. Para ficar claro o quê? Que os mandamentos do Senhor são o caminho para todo homem e mulher. E quando o homem e a mulher reconhecem isso, eles vão por um caminho. Quando eles não reconhecem, eles vão por outro. Então, qual é o problema? É da lei? Não. A lei é santa, justa e boa. O problema está na capacidade dos homens em escutar aqui nesse caso e depois colocar em prática. O colocar em prática, nós vamos ver que entra muito nas questões de mandamentos. Você deveria viver assim, você deveria fazer isso. O segundo texto que nos traz a respeito desse ponto 1 é de Mateus 5,17. Esse texto, se você quiser ver a exposição dele na íntegra, você pode voltar lá na internet, que esse versículo aqui, esse tema, ele foi pregado pelo pastor Fernando durante o Evangelho de Mateus. Então, eu quero entender melhor esse texto na sua íntegra. É só fazer isso, irmãos. Então, aqui já, Jesus está se relacionando com, não a lei no sentido geral, mas com a lei no sentido específico da antiga aliança. E é interessante que vocês vão ver que esses termos eles vão se cruzar. Antiga aliança com a ideia do Antigo Testamento, nova aliança com a ideia do Novo Testamento. Às vezes a gente falando assim parece que fica confuso. Por quê? Porque ela é uma progressão. Existe um progresso nas Escrituras. As Escrituras vão trazendo mais informações a respeito da transição entre as alianças, o que continua valendo, o que não vale mais. Entendeu? Então, por que é importante você ler no contexto imediato? Para você não cair nesse erro de comprar a tradição. E a tradição é perigosa muitas vezes, porque a tradição lhe diz assim, tem que ser encaixado dessa forma. A lei, ela tem que ser abolida, toda ela. Aí você diz assim, tudo que estiver escrito no Antigo Testamento não vale para mim. Não é bem assim, né, irmãos? Então o texto diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los.
aqui a ideia de que Jesus está falando que ele valoriza isso. Ele não simplesmente chega aqui e fala, olha, o que foi dito até agora no Antigo Testamento não tem valor. Não, mas nós vamos ver que com Jesus existe um progresso nisso, certo? Esse texto aqui, a intenção dele é apenas dizer que existe conexão entre as duas alianças, tá? Então assim, isso é o que nós chamamos de continuidade. Talvez esse termo para alguns faz sentido, para outros não. O que quer dizer isso? Pega o Antigo Testamento e pega o Novo. O que eu faço? Abandono o Antigo pelo Novo? O Novo se sobrepõe com valor ao Antigo? O Antigo se... Estão entendendo? Queridos, existe uma progressão. Nós vamos fazer isso quando a própria Bíblia nos disser para fazermos. Caso contrário, nós mantemos as coisas nos seus devidos lugares. O último texto aqui que fala a respeito disso. Abra lá em Romanos capítulo 7. Versos 7 a 12. Ela diz assim, Paulo está dizendo, por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Por que ele está falando isso? Por causa do que ele disse acima, contexto imediato. Então, o que ele está falando? Paulo está falando que nós estamos libertos da lei. Paulo está escrevendo as cartas aos Romanos e parece que ainda existiam pessoas que queriam viver debaixo do jugo da lei, ou seja, a lei escrita de Moisés continuava sendo a determinação para a vida dos crentes. Então, o crente tem que viver obedecendo a lei de Moisés. Por quê? Porque é ela quem vai lhe salvar. Ele diz, negativo. Nós somos libertos da lei por meio de Jesus. Aí parece que pode ser que tivessem pessoas naquele meio que disseram assim, então se nós não vivemos debaixo da lei, abandona a lei porque a lei é uma porcaria. Ele diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A lei não é pecaminosa, claro que não. Na verdade, foi a lei que me mostrou o meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar errado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim, descobri que os mandamentos da lei, que deveriam trazer vida, trouxeram, em vez disso, morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são seus mandamentos. Se eu não fosse explicar nada desse texto, ele está de acordo com o que nós falamos aqui no ponto 1. O problema não está na lei, está no homem. Sempre. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, parece que numa leitura corriqueira você diz assim, se eu não conhecer a lei, eu não tenho pecado. Não, o que Paulo está dizendo é assim, a lei, ela mostra para você que existe transgressão. A ignorância não gera salvação. A ignorância não gera inocência, absolvição. Como nós sabemos disso? Você não sabe que existe uma sinaleira em determinado lugar e você passa o sinal vermelho. Você não tem desculpa, você vai ser penalizado. E aí você diz, eu não sabia. Paciência, tomou a multa igual. Eu poderia dizer isso com pardais, né? Tenho experiência boa com pardais, tomar multa em pardais que eu não sabia onde estava. A ignorância não gerou absolvição, eu não pude mandar um escrito e dizer assim, olha, eu não sabia desse Sinto muito, querido. Então o que Paulo está dizendo é a lei, ela mostra e evidencia o pecado. Isso quer dizer que é ruim? Não, ela está dizendo, não faça. Você vai lá e mesmo assim faz. E parece que aqui, além de avisar, a lei levando como um condutor aquilo que é pecado, parece que também existe um tipo de coisa que acontece com os seres humanos, aqui onde Paulo fala, que é aquela coisa, quando sabe que é errado, daí que eu tenho vontade. Você nunca escutou essa frase? Tanto é que tem lojas, tem até restaurantes que colocam doce pecado, né? A quinta gula, e por aí vai. Porque a ideia aqui é que quando você sabe que é algo errado, que você não deveria fazer, parece que é aí que você é atiçado para fazer.
Isso está o problema onde? Na lei que está lhe avisando? Não. O problema está naquele que lê e não toma uma atitude. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, nós não estamos debaixo da lei. Completa e perfeita concordância entre os ensinos da lei. Nós não somos salvos por obedecer à lei, mas a lei nos aponta os nossos pecados. E isso é ruim? Depende. Tem pessoas que acham ruim quando o outro chega e fala, olha, você está com um problema aí, aonde? Ah, tem uma remela no olho. Aí você diz assim, para que me avisar isso, que me falta de educação? Claro, tem a remela. Eu te avisei porque eu queria que você soubesse que tem um problema aí. Então a lei, ela faz isso. Ela mostra o quão pecaminoso é o coração do homem. Então o problema está onde? Não é na lei. Certo? Até aqui ok? Então vamos para o ponto 2. Que diz o seguinte: cremos que desde Adão, Deus outorgou uma lei para ser obedecida, ficando assim o homem compelido a uma atitude de obediência pessoal, quer pela consciência ou pela ordem específica de não comerem da árvore do conhecimento misto, árvore do bem e do mal. Deus prometeu vida como recompensa da obediência e morte como castigo da desobediência, tendo dado ao homem as condições para cumpri-la. O que esse ponto 2 está dizendo? Olha, desde o começo existe o que deve ser feito e o que não deve. A culpa não está em Deus, a culpa está no homem. E isso começa desde o princípio, desde os primeiros pais, Adão e Eva. E aqui um ponto importante é, pense em Adão e Eva como personagens históricos, irmãos. Porque a diferença que faz se você entender Adão e Eva apenas como algo poético, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque se Adão e Eva não eram verdadeiramente históricos, o pecado que entrou por meio não era real. Né? E não é assim que Jesus tratou. Jesus, Paulo, eles tratam Adão como um personagem real na história real da humanidade. Certo? Abram aí as suas Bíblias em Gênesis 2. Que fala a respeito disso. Gênesis 2, 15 a 17. Começa lá, o verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Aqui já dava uma pregação, né? O livro que a gente vai trabalhar amanhã fala a respeito disso. Que muitas vezes a gente acha que sem pecado não vai ter trabalho. No céu, quando a gente for para o céu, nós vamos ficar com a barriga grande para cima comendo uvas. Isso é a maior besteira que a gente pode muitas vezes pensar. A ideia é que o trabalho faz parte do ser humano. E aí ele diz assim no verso 16: mas o Senhor Deus lhe ordenou. As ordens, as leis, os mandamentos, os preceitos, eles sempre existiram. Aí ele diz: como a vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Pacto das obras aqui, a ideia, você obedece, vai viver muito bem para sempre. Desobedece, a morte vai entrar como consequência. Então, essa lei que Deus colocou lá no começo deveria ser obedecida. E essa ideia é a ideia do que nós falamos ali, o homem compelido a uma atitude de obediência pessoal, ou seja, cada um de nós é responsável por essa obediência. Mas eu estou obedecendo para o meu filho. Não. E aqui entra, como uma aplicação válida, embora esse texto não esteja tratando disso, na ideia da salvação. Cada um é salvo por si, cada um é amaldiçoado por si. Então a ideia de maldição hereditária, ela também perde a base, porque aquele que pecou, esse é que vai receber a maldição. Essa é a ideia da Bíblia. Essa é a ideia que também aqui desde o começo foi assim. E aí ele diz assim, o segundo texto. Abram aí em Eclesiastes 7, 29.
E esse livro é muito interessante, né? É um livro curto, mas extremamente atual. Nem parece que foi escrito há milhares de anos. A ideia de que a gente procura a felicidade em tantas coisas e no fim, sem Deus, tudo é vaidade. Então ele diz assim, no verso 29, foi isto, porém, que descobri. Deus criou os seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. O projeto inicial da criação foi desenhado com um objetivo, mas essa criação, ela se perdeu. E aquilo que eles deveriam ser, eles não são. E aqui é interessante que muitas vezes algumas colocações do tipo de defesa para a maneira que vivem, né? Esses dias eu estava vendo um daqueles... é um CSI, é esse tipo de episódio de polícia com perícia criminal, e aí eles estavam debatendo sobre o gen mal. Aquela ideia que não é uma coisa que é loucura é bem atual, que a pessoa tinha um gen mal e por isso ela fazia todos os crimes. Então as pessoas lá, os júri, o cara era um mega assassino, tinha matado várias pessoas, ele não tem culpa, porque faz parte dele, é o gene. Aí o policial que disse que também tinha esse mesmo gene, ele diz assim, saber o que é certo e não fazer, que é o problema. Exatamente isso. Exatamente isso. Você pode ter um gene assassino, mas assassinar é correto? Não. Então você não é inocentado, por mais que você tenha um gene desse tipo. E aí vale para tantas outras coisas, alcoolismo. Mas existem pessoas que são mais propensas ao álcool. Pode até ser que tenham mesmo. Pode até ser que um dia nós vamos, olha, essa pessoa tem o cromossomo, mas isso não inocenta a pessoa. Entenderam? Esse é o ponto da lei de Deus. A lei de Deus diz, isso é errado. E se você faz isso mesmo sabendo que é errado, você não tem como ser inocentado. Isso é muito interessante para os debates de hoje em dia, né? Entre várias coisas. Inclusive, passamos ontem do dia das mulheres, né? As mulheres que não deveriam ter um dia, porque todos os dias são os dias das mulheres, que seriam dos homens sem as mulheres, mas isso vem com a base do quê? Do feminismo. A base que precisa ser destacado, que as mulheres... Claro que as mulheres têm valor, isso não tem nem dúvida, mas é complementar. Homens e mulheres complementares, com funções diferentes. Então, quando nós vamos para esse lado e dizemos assim, olha, existe um problema porque é interior, ela tem um gene que faz ela querer ser homem. A mulher, ela é mulher, mas ela tem um gene dentro que quer que ela seja homem. Isso torna justificado diante da lei de Deus? Não. Mesmo que se provasse, o que nunca se provou, mesmo que se provasse isso, perante a palavra de Deus, isso é culpável. Está entendendo? Esse é o ponto. Nós, como crentes, nós vamos para a palavra de Deus e seguimos a lei do Senhor. E a lei do Senhor diz que por mais que isso fosse cientificamente possível, não é aprovado pela lei do Senhor. O último texto que vamos ler a respeito desse ponto 2 está lá em Gálatas, capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 10 a 12 diz assim: contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição, pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois que diz, quem obedece à lei viverá por ela. Então o texto que Paulo está usando aqui, ele está dizendo o seguinte, a lei, ela faz o quê? Ela aponta a culpa. E alguém consegue cumprir a lei sem ter culpa em algum momento? Não.
Então, maldito todo aquele que vive querendo obedecer o livro da lei. Isso quer dizer, então, que não devemos querer obedecer a lei? Não é isso que se trata. Se trata aqui de Paulo falando que ninguém vai conseguir alcançar salvação por isso. Aqui é mais ou menos a ideia católica de méritos. Claro que Paulo está falando da lei de Moisés, mas é tranquilamente aplicado a essa ideia. Olha, se você fizer coisas boas, você no fim das contas vai ter lá uma posição diferente. O ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é impossível. O justo, o declarado justo, aquele que Deus olha e diz assim, você não é mais culpado, ele não é assim por causa das obras da lei. Ele é assim por causa está ali o verso 11, finalzinho, fé. A fé em quem? Em outro que consegue cumprir a lei perfeitamente. E como as coisas vão se encaixando, então quer dizer que a lei é abominável? Não. Quer dizer que a lei é algo que lhe empurra para a salvação. Pela lei ninguém vai conseguir alcançar. Por quê? Porque você cumpre uma, mas não cumpre a outra. Você muitas vezes consegue obedecer um mandamento da lei, mas você tropeça em outro. E quando você tropeça em um, sabe o que acontece com o score? Você perde todos. Você não tem uma separação, eu obedeci esse, então... Não, ou obedece todos, segundo o apóstolo Paulo aqui, ou não adianta nada. Como ninguém consegue obedecer todos, o ponto é que pela lei ninguém é justo. Certo, irmãos? Até aqui tranquilo? Então vamos para o ponto 3, que eu acho que dá tempo aqui de ir no 13 e a gente para, porque senão dá um espacinho para os irmãos, se tiverem vontade de perguntar algo. O ponto 3 diz assim: esta lei que estava inscrita no coração humano foi entregue ao homem em tábuas de pedra no Monte Sinai e continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda. Ali, 4 dos mandamentos são referentes aos nossos deveres com Deus e os outros 6 nossos deveres com o próximo. O que ele está dizendo, o que nosso ponto aqui está dizendo que a gente vai ler? Mesmo sem ter a lei de Moisés, existe algo que todo ser humano tem, que Paulo fala em Romanos 2. Nós vamos chegar lá na exposição, que é o quê? Consciência. Todo mundo sabe. Você pede para um ateu, esfaqueie a sua mãe. Ele vai fazer isso? Ele é ateu. Pois olha, se ele é coerente com o seu ateísmo, ele não deveria achar uma loucura. Mas a gente sabe que isso é loucura. Por quê? Porque está gravado a regra do certo e do errado. É verdade que tropeçam em algumas coisas minuciosas, mas de maneira geral aqueles princípios entre não machucar as pessoas. Estão entendendo? E isso torna todos indesculpáveis. É o que depois nós vamos ler aqui no texto de Romanos 2, como a ideia da revelação geral de Deus. A revelação geral de Deus, ela não salva, mas ela aponta que todos são indesculpáveis. É isso que a consciência muitas vezes vai fazer. Então, o primeiro texto, o texto clássico de Êxodo 20, se alguém recitar esse de 1 a 17 de cabeça, sem ler, vai ter um livro de 300 páginas. Alguém se habilita? Deu o tempo. Sei que os irmãos poderiam fazer, mas ficaram com dó do pastor Fernando, que ia ter que dar um livro desse calibre, né? Então aqui é o famoso texto dos 10 mandamentos, né? Onde Moisés aqui recebe do Senhor. Ele diz assim no verso 1: então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E aí ele começa: não tenham outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem meus mandamentos. Aí ele continua: não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O famoso não use o nome do Senhor em vão, né?
O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. Aqui mais uma vez a ideia de por que Gênesis tem que ser então milhares de anos nos dias. Aqui quando ele está falando no Êxodo de dias, é dias literais. E a mesma palavrinha usada aqui foi usada lá em Gênesis. E quem que é o autor de Êxodo e de Gênesis? O mesmo. Então por que Moisés poderia usar? Poderia, mas não é o caso, irmãos. Na tradução aqui do hebraico é a mesma palavra. E aí ele continua dizendo: no 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Aí agora ele continua a lista. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Então aqui, Moisés está falando a respeito dos 10 mandamentos que o Senhor deu e deixou bem claro. Aí talvez você fale assim, mas nós não guardamos o sábado. Existe progresso. Isso quer dizer que nós abandonamos todos esses mandamentos da lei? Não. Jesus e o Novo Testamento, eles repetem vários deles, com exceção de qual? Qual que é o único que no Novo Testamento não é repetido? Do sábado. Então, neste sentido, nós temos que lembrar do contexto imediato. Para quem estava sendo escrito Êxodo 20? Para a nação dos egípcios. Eram eles que estavam fugindo. Era isso? Então, por favor, né? Um pouquinho de história aí, sem vergonha. Era para quem? Para os israelitas. Para eles foi escrito isso. Então, a gente precisa dizer assim, olha, como o pastor Fernando aqui já reiteradamente nos ensinou, nem tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nós. Mas tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nosso aprendizado, deleite, correção, instrução na justiça. Então é claro que aqui existia um contexto nacional para a nação de Israel. Mas isso não quer dizer que nós pegamos isso aqui e abandonamos. Por quê? Porque você deve ter percebido que aqui é dividido esses mandamentos em mandamentos para Deus e mandamentos para o próximo. E Jesus, o que ele faz no Novo Testamento? Ele junta tudo isso e diz: existem 2 mandamentos. Amará o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com todo o entendimento e toda a tua alma, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende a lei. É isso que Jesus ensina. Então existe concordância aqui. E o ponto 3 aqui é para justamente falar que isso não aconteceu só nesse Êxodo 20. Ah, mas até então não existia nada que o homem olhasse e dissesse assim: olha, isso é certo, isso é errado? Vamos lá para Paulo em Romanos. Romanos capítulo 2, que vai fazer um complemento disso. Eu acho interessante, irmãos, que muitas vezes eu já me peguei falando assim: ah, mas se eu fosse a nação de Israel, eu veria os milagres e tudo aquilo. Você nunca pensou assim? Você veria o mar ser aberto. Eles não tinham a luz que nós temos hoje. Eles não tinham Romanos para ler. Eles não tinham a certeza que nós temos a respeito de Jesus. Eles olhavam para o Messias que viria, mas eles nem sabiam como seria o certo. Eles desejavam ardentemente. E nós temos a convicção disso. E às vezes a gente não valoriza isso porque a gente não pensa no tamanho dessa mensagem. Essa é a realidade. Essa é a pura verdade. Muitas vezes a gente fala: eu queria ver o Mar Vermelho abrir. Mas eles não viram o Messias vindo à terra. Nós também não vimos com os olhos, mas nós temos as informações que eles não tiveram. Aí o Romanos 2,14 diz assim:
Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, ou seja, Êxodo 20 e mais os seus desdobramentos, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. É a ideia de consciência de fazer o que é certo ou errado. E aí ele diz mais: demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhe dizem que estão agindo corretamente. É a ideia aqui que uma base moral está cravada, gravada, intrínseca no ser humano. Todo ser humano tem. É verdade que isso é muito deturpado pelo pecado, mas não é ausente. Não é ausente. Ah, mas isso depende muito da cultura. Tem culturas que entregar as filhas para serem estupradas não é errado. A gente se apavora com isso, mas existe. Aí você diz assim, mas isso não quer dizer que uma cultura diga que é certo, que a palavra do Senhor assina embaixo. Estão entendendo? Esse é o ponto. A lei do Senhor, ela é universal, vale para todos, quer você obedeça, quer não. Agora, é verdade que muitos desses que não obedecem, eles sabem que existe uma lei na sua consciência do que eles deveriam fazer sendo certo ou errado. Isso é indiscutível, irmãos. Até aqui, tudo bem? Então, irmãos, eu creio que vamos parar aqui pelo seguinte motivo. O próximo ponto 4, ele é um pouco mais extenso em versículos bíblicos, e ele vai dizer a respeito da conexão entre a lei do Antigo Testamento e o Evangelho, essa ideia de continuidade. Ficou alguma dúvida, irmãos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Olha como eu estou aberto, né? Vocês sabem que eu encerro aqui rapidinho. O pastor Fernando me exortou, né? Olha, deixa os irmãos perguntarem. Então, estou fazendo a minha parte aqui. Não? Então, uma coisa que se você entendeu aqui, que você grave. A lei, ela não é abominável. Não é porque ela nos condena que ela não é santa, perfeita e justa. O problema não está na lei, está em nós. Por quê? Porque a lei veio de um Deus santo e perfeito. E sendo assim um Deus santo e perfeito, a sua lei vai ser santa e perfeita. Então o problema não está na lei. Assim como não estava nos pardais que eu passei. O problema era eu, né? E assim vale para a palavra de Deus. O problema é que a palavra de Deus, ela é mais profunda. Ela vai em lugares que as pessoas não gostam de tocar, né? Isso inclusive vale para os relacionamentos. Os relacionamentos entre homem e mulher, né? Então a gente vê que hoje em dia existem leis que permitem casamentos de pessoas do mesmo sexo. Existem leis que dizem que em determinados locais um homem pode casar do jeito que ele quiser. A palavra de Deus não diz isso. Aí quando duas leis se chocam, nós ficamos com qual? Com a lei do Senhor. Porque ela é perfeita e revigora a alma. Então abandonamos a lei dos homens, mais ou menos como nós estamos falando aqui? Não. As leis dos homens devem ser sempre cumpridas, desde que elas não lhe obriguem a desobedecer ao seu Deus. Mas então temos que aceitar o aborto. Negativo. Não só não aceitaremos, como faremos campanha e protestos contra. Certo, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, então? Pai, obrigado por esse tempo aqui juntos, sobre a maravilha da Tua lei santa, justa, sobre a esperança que há no Evangelho, para o qual a lei aponta e até mesmo nos empurra. Que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que amam a Tua lei, mas não para serem salvos, mas porque foram salvos. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados, aqueles que nós cometemos conscientemente e aqueles que nós, às vezes, de maneira ignorante cometemos. Mas que o Senhor use da Tua palavra, de pessoas, nossos irmãos na fé, para nos corrigirem a respeito disso. Que o Senhor nos ajude a termos humildade quando formos corrigidos, exortados, repreendidos pelos irmãos, para que dessa forma o Senhor seja honrado. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém.